Olha, pessoal, eu sinceramente tô com a impressão, de levinho mesmo, mas bem de leve, que o Bolsonaro ele é burro. Porque ele fez uma indagação que não se faz pra ninguém. Ele deu um presente ao Lula quando ele falou assim: o que o Lula fez ao Nordeste? Não se faz esse tipo de indagação, ainda mais pra alguém como Lula, porque agora a resposta pode vir e pode vir pesada. E eu sinceramente estou olhando a campanha do Lula, olhando a campanha do Bolsonaro e fico pensando no Lula de 2006. Se ele tivesse disputando agora, ele falaria, mas esses dois, eu jantaria esses dois fácil, fácil. Mas você vai me ajudar colocando nos comentários. O Bolsonaro, ele é burro mesmo, na sua opinião? E outra, o Lula de 2006 acabaria fácil com essa disputa, disputando contra ele mesmo e também contra o Bolsonaro? Se você gostou desse presente do Bolsonaro, desse deslize, deixe o seu like e, claro, se inscreva no canal. E essa fala do Bolsonaro, ela veio naquela entrevista totalmente translocada, ensandecida, que teve o Datena ao lado do Bolsonaro. Aquela mesma que o Bolsonaro quase jogou a dentadura nos repórteres que estavam ali, que o Bolsonaro falou da conspiração do Alexandre de Moraes, toda aquela história que ele babava enquanto falava. E aí, lá pelas tantas, o Bolsonaro, dominado pelo fígado, fez a indagação. O que o Lula fez pelo Nordeste? E você não faz esse tipo de pergunta. Você não faz esse tipo de indagação. Porque agora a campanha do Lula pode recortar esse trecho e colocar na campanha da televisão essa pergunta do Bolsonaro e apresentar todas as realizações que o Lula fez para o Nordeste e também para a população de baixa renda. E esse segmento é justamente o segmento que o Bolsonaro mais precisa crescer. Só que agora, com esse presente do Lula, ele pode receber um total contra-ataque vindo da campanha do Lula. Então foi uma tolice isso que o Bolsonaro fez, é um presente dado. Eu tenho visto tanto a campanha do Lula quanto a campanha do Bolsonaro, e parece que as campanhas elas estão meio sem rumo, porque elas estão fazendo exatamente o que a campanha adversária quer que seja feito. Isso é uma total loucura, pelo seguinte, a campanha do Lula quer que o Bolsonaro parta para a pauta do Nordeste, porque o Lula joga melhor nesse aspecto. E o que o Bolsonaro faz? Ele começa a ir para a pauta do Nordeste. E a campanha do Bolsonaro quer que o Lula vá para a pauta dos costumes, porque a pauta dos costumes é o campo que o Bolsonaro joga melhor. E o que a campanha do Lula faz? Vai para a pauta dos costumes. Então as campanhas, elas estão jogando no terreno adversário simultaneamente. Isso aí vai levar pro pântano que já está sendo caminhado, né? Que já está sendo levado. E aí, por isso que eu falei, né? Fico pensando como que o Lula de 2006, que foi o ápice dele, né? Veria toda essa situação. Ele deveria olhar pro Lula, deveria olhar pro Lula atual, pro Bolsonaro e falar assim: eu jantaria vocês dois fácil, fácil. E a campanha do Bolsonaro tá sentindo tudo isso, pessoal. Tá sentindo que há uma falta de rumo. Porque depois dos últimos ataques que o Bolsonaro recebeu do Lula, a campanha, mais uma vez, ela rachou. Pelo seguinte, nós temos a ala ideológica da campanha do Bolsonaro, que é composta pelo Carluccio e principalmente pelo Steve Bannon, que é o estrategista da campanha, foi o estrategista da campanha do Bolsonaro em 2018, foi também o estrategista da campanha do Donald Trump em 2016 e também de 2020. E essa ala quer que a campanha do Bolsonaro seja pautada pela pauta dos costumes, onde o Bolsonaro sabe jogar melhor. Nesse auê todo, fazendo aqueles ataques baixos, às fake news. Indo, de fato, para o caminho que o Bolsonaro sabe jogar. Mas a ala política da campanha do Bolsonaro, composta pelo Centrão e pelo Flávio Bolsonaro, quer que o segundo turno seja mais propositivo. Ou seja, toque na pauta do Nordeste, indo para onde o Lula quer que a campanha do Bolsonaro vá. Então há essa divisão dentro da campanha do Bolsonaro. A campanha fica perdida porque não sabe qual rumo tomar. O rumo melhor para a campanha do Bolsonaro seria ir para a pauta dos costumes, que lá é baixaria total, é o pântano, é o esgoto que o Bolsonaro quer levar à campanha. Só que faltariam aí propostas razoáveis ou realizações razoáveis a serem apresentadas para tentar conquistar o voto da população de baixa renda e também da população do Nordeste. Então há essa divisão. E o que acaba acontecendo? As campanhas vão para a baixaria total, pessoal. Porque a campanha do Lula resgatou um vídeo de uma entrevista do Bolsonaro no The New York Times, que o Bolsonaro fala que comeria índio. Comeria índio, e ia comer mesmo. Comer, mastigar. É um ritual, ele queria comer. Então isso pegou mal. E o Bolsonaro ficou vendo aquilo, ficou desesperado. Porque a campanha do Lula começou a fazer os ataques ao Bolsonaro. E uns ataques fortes, pesados. Claro que isso abre margem para contra-ataques. E o contra-ataque do Bolsonaro vai ser possivelmente um contra-ataque pesado. Porque é exatamente esse o caminho que o Steve Bannon quer levar a campanha.
Ele quer levar a campanha pro esgoto, pro pântano mesmo, pra baixaria total e desenfreada. Esse é o objetivo da campanha do Bolsonaro. Só que aí tem um problema, né? Para nós, vendo de fora, fica muito fácil analisar tudo isso. Claro. Porque a campanha do Bolsonaro, ela tem uma enorme desvantagem para o Lula. O Lula tem 48,5% dos votos. Falta apenas 1,5% para o Lula ser o vencedor. Seria muito melhor para o Bolsonaro ter 40% dos votos e o Lula 45% do que o Bolsonaro ter 43% e o Lula 48%. Entendeu? Então o que importa não é muito a distância do Lula para o Bolsonaro, mas a distância que o Lula tem para vencer. E por mais que a campanha do Bolsonaro fale, tente justificar a votação do Lula, no final, o número que assombra é aquele 1,5%. E por isso que o Bolsonaro ele fica desesperado. Porque quando a gente está de fora é muito fácil analisar. Mas para quem está lá dentro, aí a coisa aperta. Mas na sua opinião, qual é o caminho que tem que ser tomado? Qual é o melhor caminho para o Lula enfrentar o Bolsonaro? Na baixaria ou nas propostas? Coloque no comentário e também se inscreva no canal. E pelo menos, nesse oásis de baixaria que foi formado, o Lula conseguiu de fato um apoio importantíssimo. O apoio do Fernando Henrique Cardoso. O FHC, ele já tem uma idade avançada, tem 91 anos. E ele tá ótimo. Nós vimos a foto dele com o Lula, ele tinha sofrido um acidente, ele perdeu, quebrou uma bacia, deve fazer aí uns 2 meses. Ele tá muito bem. Não tá tão bem quanto o Sarney. O Sarney é mais velho do que o FH. Mas enfim, o FH ele não tem disposição física e também para fazer campanha para o Lula ativamente. Só que o apoio do Fernando Henrique Cardoso, ele é muito simbólico, porque primeiro ele trouxe junto com ele os economistas do Plano Real, e o FH é o queridinho da imprensa de classe média, como a revista Veja. Então, pelo fato do FH ser o queridinho da classe média, apoiando o Lula, e o Alckmin sendo o vice do Lula, os ataques da imprensa de classe média ao Lula tendem a dar uma baixada, ou tendem a não ser tão pesados. Então isso ajuda o Lula perante a mídia a não tomar porradas que possam desagradá-lo ou que possam criar uma imagem mais negativa junto à classe média. Então o apoio do Fernando Henrique Cardoso é muito importante. Ainda mais nesse momento que o Datafolha trouxe informações, eu já comentei o resultado do Datafolha, link aqui no card, mas trouxe resultados perigosos para a campanha do Lula. Porque a rejeição do Bolsonaro caiu de 44% para 40%. E a aprovação do Bolsonaro saltou de 31% para 37%. Então, nesse final de campanha, há uma melhora nos indicadores do Bolsonaro. E ele tem feito propostas usando a máquina pública, como, por exemplo, o movimento Venho Pro Azul, da Caixa Econômica Federal, para dar o perdão de até 90% das dívidas de 4 milhões de pessoas. É claro que falta pouco tempo para o segundo turno, não sei qual vai ser a atração desse projeto, né? Mas o Bolsonaro está colocando pautas na jogada que são fortes, usando a máquina pública. E o Datafolha também mostrou que a maior parte dos apoiadores do Ciro Gomes não migram para o Lula, mas sim para o Bolsonaro. Então a campanha do Lula precisa desses apoios, mesmo que simbólicos, como no caso do Fernando Henrique Cardoso, porque o Datafolha trouxe alguns números que chamam a atenção e ligam um alerta na campanha do Lula.